Fala pessoal, sou Leandro Silva do canal O Investidor Nerd BR e hoje eu tô aqui para falar um assunto muito polêmico, que é as eleições, sobre política hoje. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. Então para de enrolação e bora pro vídeo. Então vou comparar os dois governos aqui, os seus pontos negativos, pontos positivos e o seu plano de governo. O Lula, em 2003 a 2010, ele pegou uma herança do governo anterior dele, que era o FHC. O Bolsonaro já pegou a herança da Dilma e o Temer. Dois pontos que temos que focar também nesses dois governos. O primeiro, no governo do Lula, teve um grande aumento na economia, porque teve muita exportação de commodities nos países sul-americanos. Então isso elevou muito a economia, causando a China e Índia também, que estavam evoluindo, a economia estavam crescendo muito. E, coincidentemente ou não, a China sempre quando eleva a sua economia, o Brasil sobe junto, por conta também das exportações. No governo do Bolsonaro, teve a crise, a pandemia e agora a guerra. Então isso foi um ponto negativo no governo dele. Por isso que a economia também caiu muito. Então teve esses dois fatores que não podemos deixar de colocar como relevância nesses dois governos. Um foi, teoricamente, o Lula teve esse ponto positivo e o Bolsonaro teve esse ponto negativo da pandemia. Mas isso também não quer dizer nada sobre um governo com outros. Isso é só números também, tá? Vamos lá. No governo Lula, o desemprego, ele pegou uma taxa de desemprego, quando ele começou, de 11,7%. No final de 2010, a taxa de desemprego estava 6,7%. O Bolsonaro já pegou uma taxa de 12,3% de desemprego, com o governo Dilma e Temer. Em 2002, que é nosso ano agora, está aproximadamente de 9%. Agora que já falamos do desemprego, vou falar sobre o PIB. Lembrando que quanto maior, teoricamente, é melhor para o país, tá? Que é o Produto Interno Bruto. Primeiro governo do Lula, de 2003 a 2006, o PIB aumentou em 14,7%. No segundo governo do Lula, de 2006 até 2010, foi 19,85%. Do Bolsonaro, até o momento, 1,69%. Lembrando que teve todas essas crises, tudo que aconteceu no país, no mundo, no governo do Bolsonaro. A economia, eu vou dizer aqui, a inflação, né? A média inflacionária do primeiro governo do Lula foi de 6,4%. No segundo governo do Lula foi de 5,14%. E no governo do Bolsonaro está em 6,26%. Se vocês forem ver, não foi uma discrepância de um governo para o outro. Ainda mais nas questões econômicas e o que aconteceu no mundo, não teve muita diferença aí. Teve menos 1% aí de diferença na inflação quando o Lula estava e o Bolsonaro estava. Vou falar um pouco sobre o plano de governo do Lula e Bolsonaro. Sobre a saúde. Fortalecer o SUS. Eu vou deixar só 3 aqui exemplos de cada um, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Então eu só vou falar de 3 de cada um aqui desses tópicos que eu vou falar. Mas tem aqui embaixo o link que você pode ver todo o plano inteiro de governo. Eu peguei mais os principais de cada um. Saúde. Fortalecer o SUS, o Lula. Política a favor das vacinas. E mais médicos. Continuar com esse programa, mais médicos. O Bolsonaro. Médicos e Conect SUS. Rede de atenção à maternidade. E envelhecimento populacional. Esse é um projeto para ter um envelhecimento populacional melhor, essas coisas. Então ele está pensando que hoje em dia tem muitos idosos, então ele está focado em alguma coisa com os idosos, com a qualidade de vida. Ele também tem um outro projeto que é prática de saúde, para se alimentar bem, fazer esportes. Achei bem interessante esse também. Agora sobre a segurança. O plano de governo do Lula é reduzir homicídios, política na prevenção de uso de usuários de droga e modernizar os correios modernizar as carreiras políticas. Do Bolsonaro, facilitar armas de fogo, isso todo mundo já sabe, que ele é criticado em uma parte e outra parte não. Aumentar as forças armadas e violência contra a mulher. Agora, a educação.
essa aqui eu não achei muita coisa do governo do Lula. Ele só escreveu na dele: programa para recuperar as aulas perdidas na pandemia. Apenas isso que eu achei no plano de governo da educação. Do Bolsonaro: escola sem partido, liberar cursos para os professores de tecnologia e finanças, para eles conseguirem já abranger mais o portfólio da educação. Isso eu achei muito interessante. Eu acho que deve ter finanças no nosso ensino do Brasil, aí, nosso ensino fundamental, ensino médio. Eu acho que é muito válido isso. E fortalecer a educação que vem dos pais. Ele quer dizer assim, que quer mostrar que a educação vem dos pais e não dos professores. Ele tem um programa para isso aí, tá? Agora, a economia. Economia do Lula: reajustar o salário mínimo acima da inflação e do PIB. Bom, isso aí é uma coisa bem difícil. Então, se você for fazer um salário acima da inflação e acima do PIB, então nosso salário mínimo aí vai ser bem alto. Não sei se isso é possível. Ele não é a favor da privatização, ainda mais da Petrobras. Eu não sei se é um ponto, pode ser um ponto bom, pode ser um ponto negativo. Não sei. Eu particularmente, algumas empresas eu acho que tem que ser privatizadas. Não pode ser mais estatal por conta de corrupção também. Mas aí tem que ter uma estratégia para também não fazer coisas erradas com essa empresa e o nosso país sair em prejuízo ao invés de ser um benefício. E ele também está falando reforma tributária e diminuir os impostos. Esse reforma tributária e diminuir os impostos, ele diz que as coisas que hoje a gente vai comprar vai ser mais barato. Por exemplo, você vai no mercado, você vai pagar menos imposto, é isso. Agora, do Bolsonaro: privatização das estatais, igual ele fez na Eletrobras. Eu acho que, como eu falei agora, eu acho que é válido várias empresas serem privatizadas, tá? Imposto de renda isento até 5 salários mínimos. E ele falou uma também que eu não concordei muito: auxílio de R$600. Só que se você for ver nas pautas do ano que vem já aprovada, o auxílio está em 400. É muito difícil ele chegar nesses 600. Vai ser quase impossível, só se ele fizer alguma coisa diferente aí, conseguir burlar alguma coisa para chegar nesses 600. Mas a pauta já está como 400 esse auxílio, tá? No plano dos dois, o que eu acho que na educação o Lula tá pecando muito. Ele deixou bem assim, sem nada, só recuperar o que foi perdido na pandemia. Eu acho que não é válido. E do Bolsonaro eu acho que falta mais ações sociais, como racismo e homofobia, tá? E também cuidar mais do meio ambiente. E agora vamos para a terceira parte, que é as coisas ruins que um e o outro fizeram, né? Vou começar pelo Bolsonaro. Ele fala muita coisa errada, muita coisa que um presidente não deveria falar, e fez muita coisa errada, ainda que ele poderia ser uma oportunidade dele, ao invés de não ser a pandemia, entendeu? Ele falou muita coisa aí que o pessoal julga ele. Eu acho que é uma das piores coisas que ele fez foi essas falas de pandemia. Falou que é uma gripezinha, que não tem nada a ver, que todo mundo vai pegar, que podia andar sem máscara, entendeu? Influenciou essas coisas mais de ódio, e eu acho que não é certo, porque você é um presidente, você é um gestor. É como se você fosse um dono de uma empresa, você não pode falar o que você quiser para os funcionários da sua empresa. E é a mesma coisa você ser um presidente. Você não pode falar à torta e à direita o que você acha que tem que falar, tá? Diferente do Lula, que eu acho que ele fala o que todos nós queremos ouvir. Então, isso é uma coisa que temos que pesar, porque o Bolsonaro fala coisas que não queremos ouvir, o Lula fala coisa que todo mundo quer ouvir, entendeu? Mas também não quer dizer que o Lula nunca falou coisas erradas. Tem muito, se você procurar aí, tem muitas frases deles que são erradas e até se equipara com as do Bolsonaro, tá? Coisas mais pesadas mesmo. Mas não me convém aqui eu falar isso, né? Só tô citando as coisas. Ele colocou a família dele na política, que eu também acho que não é certo você colocar pessoas da sua família na política. Eu acho que judicialmente deveria ser errado,
porque é uma influência, você está colocando seu filho, seu irmão, alguém, todo mundo da família na política, eu acho errado, eu não acho certo você colocar pessoas na família. Teve a questão da rachadinha também, que foi falado muito que ele teve essa questão de rachadinha, mas também, se você for comparar a corrupção de rachadinha com o governo do Lula, não é simbólico, quase nada. Não estou falando que é certo você ter corrupção, mas todos os governos têm corrupção. Qualquer um que entrar lá, eu tenho certeza que vai roubar. Não tem jeito, vai ter corrupção, mas não foi tão discrepante como os governos anteriores. E a troca de comando da Polícia Federal também, que ele quis favorecer para ele, eu achei que não é certo também ele fazer isso, trocar o comando da Polícia Federal, poderia continuar o mesmo. E ele falou que não ia fazer acordo com o Centrão e fez os acordos com o Centrão. Isso é uma das coisas piores que eu acho que o Bolsonaro fez no governo dele. Agora, do Lula, o que eu tenho para falar do Lula? Eu deixei três tópicos aqui que eu achei muito mais marcante por questão financeira, de valores, né? E a mesada que ele deu em dinheiro vivo para o Paulo, Okamoto, que foi exatamente apenas 50 milhões de reais. E quem pagou isso foi a Odebrecht, isso é um dos pontos. 30 milhões de reais em palestras do Instituto Lula. Pagamentos foram feitos do cartel das empreiteiras. E 20 milhões de reais para o sobrinho. Então, somando tudo, deu 100 milhões em 3 tópicos que eu coloquei agora para vocês. Vocês acham que é pouco dinheiro? É muito dinheiro. Porque isso só foi uma parte de tudo que foi feito e foi pegado dinheiro público. Foram trilhões de reais. Agora, a minha opinião sobre os dois, o que eu penso? Eu acho que a gente tem que... No primeiro turno, eu pensei como um coletivo. Por quê? Eu penso no coletivo porque eu não quero nem o Bolsonaro e nem o Lula para presidente hoje. Mas, só que o brasileiro ele não pensa como um coletivo, ele só pensa individualmente. E virou uma rixa, uma guerra Bolsonaro versus Lula. E o brasileiro ficou um contra o outro, sendo que o nosso ideal, a nossa ideia tem que ser a mesma. Nós queremos que o Brasil mude e temos um Brasil melhor. Os governos têm que focar em primeira coisa, em saúde, educação e segurança. Eu acho que não é certo ficar dando auxílio, dando dinheiro para a população. Você tem que focar nesses 3 pilares. Se você focando nesses 3 pilares, a população vai conseguir andar sozinha, vai conseguir ganhar dinheiro e vai conseguir ter emprego. Se você tem uma saúde boa, você consegue procurar emprego. Se você tem uma segurança boa, você consegue ir na rua e procurar seu emprego. Entendeu? Então, esses são os 3 pilares que eu acho que de um governo. E o Bolsonaro teve as suas falas infelizes na hora da pandemia. Tinha vacina, ele falou que não precisava tomar vacina, não precisava usar máscara. Teve alguns discursos de ódio, teve algumas falas que ele não deveriam ter falado. Mesmo se ele pensa de uma forma, ele não tem que expor para todo mundo, entendeu? É aquele negócio, ele falou que muita gente não quis ouvir e falou que ele quis falar naquela hora dele lá. E foi espontâneo, e eu acho errado, é claro, eu não tô defendendo ele, eu acho super errado todas as falas que ele falou, tá? Mas, agora eu como investidor, vou votar em um presidente que vai fazer subir a minha economia, e não um presidente que eu também não concordo, que é um ex-presidiário. Eu não concordo um ex-presidiário governar novamente, entendeu? Por isso que eu agora vou pensar praticamente em mim, porque o Bolsonaro, com certeza a economia vai subir e vai crescer o país, economicamente falando. Mas não estou falando que ele é certo e não queria ele no governo também. E nem muito menos o Lula. Essa é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram também, deixe seu like, deixe seu dislike. Comenta aqui embaixo se você achou legal esse tipo de conteúdo. E bora pra cima e vote consciente nesse fim de semana. Valeu, galera!